O que as novas tecnologias possibilitam nessa relação de ensino-aprendizagem na verdade, uma instrumentalização dessas novas formas de saber. E quando eu digo instrumentalização, eu quero dizer que são novas ferramentas que precisam ser potencializadas do ponto de vista crítico e do ponto de vista reflexivo, porque o uso das ferramentas não apenas demanda um conhecimento técnico sobre elas, mas demanda também toda uma operação crítica de uso sobre elas. Eu acho que nessa perspectiva, uma reflexão sobre a técnica ou sobre a sociotécnica ajudaria muito os professores para compreender qual o papel desses novos instrumentos de comunicação, dessas novas tecnologias a serem usadas em sala de aula e fora de sala de aula. Porque associado a isso está o fato de que essas novas tecnologias devem encontrar novas percepções para usá-las. E quando eu estou dizendo isso, eu estou dizendo basicamente o seguinte: é preciso que se incorpore a compreensão estética das coisas para que ela possa ajudar, possa auxiliar nesse uso instrumental dessas novas tecnologias. E em que aspecto? Se pensarmos a estética como sendo uma das definições de percepção sobre as formas, ou percepção sobre as formas do belo, as novas tecnologias elas facilitam essas novas percepções, porque elas introduzem uma maneira de ser e de estar no mundo que demanda basicamente conhecimento perceptivo e crítico dessa nova estética como nova ferramenta. Então é nesse sentido que eu acho que as novas tecnologias elas podem contribuir e já estão contribuindo muito. A exemplo disso, você vê que as formas de sociabilidade com essa pandemia têm sido através dessas novas ferramentas, não só para aula, palestras ou lives ou coisas do tipo, mas é uma nova forma de sociabilidade tecnológica e que demanda basicamente um posicionamento técnico e crítico sobre essa técnica desse sujeito que se faz nesse novo ambiente. Essas ferramentas, elas operam numa nova lógica de esfera pública. Se entendermos, por exemplo, que essas redes sociais, que a internet de uma maneira geral, ela cria forma de conectividades com o aluno, professor, ou com grupos de pesquisa, ou qualquer outro tipo de sociabilidade grupal, você percebe que existe uma nova dimensão dessa esfera pública. E essa esfera pública, ela demanda basicamente novas formas de comunicação e novas formas de entendimento. Então é nesse sentido que eu acho que as novas tecnologias devem contribuir ainda mais à medida em que as pessoas aprendem o domínio da técnica e aprendem a crítica sobre a técnica, que eu acho que é muito mais importante, porque a técnica pela técnica, ela não resulta em novidades. A técnica é repetitiva, a técnica é reprodução. As novas tecnologias, à medida que são vistas do ponto de vista crítico, ela sai de uma reprodutibilidade técnica e passa a dar uma contribuição mais crítica e mais reflexiva nessa relação do conhecimento. E eu associo essas novas tecnologias também a uma nova postura interdisciplinar, para promover transdisciplinaridade. Interdisciplinar em que aspecto? Porque interdisciplinar você sai da sua zona de conforto, do seu campo de saber, e tem que dialogar com outras áreas de tecnologia. E nem todo mundo, e não é fácil, de fato isso não é fácil. Mas é necessário que se aprenda. Aprenda a utilizar criticamente essas ferramentas para que você possa dialogar com elas e aí produzir novas formas de saberes, novas conectividades, novas interpretações sobre o fenômeno processual que é o ensino-aprendizado. Então, eu acho que essas ferramentas da nova tecnologia, elas vão operar muito numa lógica da própria cultura visual. Em que aspecto? A imagem e o som como processos estéticos de apresentação e de percepção, agora demanda um novo cuidado, um novo enquadramento, uma nova percepção sobre ele. Então não é mais o ao vivo e a cores, agora é o ao vivo e a cores mediado por uma tecnologia conectiva. Então essa percepção também muda. E a cultura visual ela vai contribuir com esse processo, porque além de ter um aparato técnico, ela se reproduz numa alta velocidade. Então é nesse sentido que eu acho que o processo de hipervisualidade da cultura visual em muito pode facilitar essa disseminação do conhecimento crítico. E o domínio sobre essas ferramentas é que vai possibilitar esse efeito. Então é necessário que a gente entenda que as novas tecnologias, associadas a uma nova dinâmica da cultura agora pelas visualidades, vão produzir de fato novas formas de saberes. Eu sou muito otimista em relação a isso. Eu acho que existe uma defasagem social muito grande em relação a conhecimento de tecnologia e muito mais ainda acesso à tecnologia. A gente vive uma sociedade apartada, então
Muitos ainda não têm celulares, muitos não têm conectividade, muitos não estão na internet, não têm rede social, não têm tempo para ter rede social. Existe uma camada social ainda muito excluída desse processo, dessa esfera pública eletrônica digital, que mobiliza as novas sociabilidades. Então, esse é um problema estrutural que tem que ser resolvido para que você possa incluí-lo do ponto de vista da participação, esse sujeito que está excluído digitalmente possa ser incluído e possa participar de forma mais proativa, porque ele tem muito a dizer, só que ele precisa ter o ferramental para dizer isso, precisa ter o instrumental para possibilitar esse conhecimento. Então, volta à questão, as ferramentas digitais, as novas tecnologias, são novos campos de experiência que a gente precisa dominar. Então, é nesse sentido que eu acho que a gente precisa dominar a técnica e a crítica sobre a técnica para que esse ferramental, que esse instrumental, ele possa de fato contribuir para a relação ensino-aprendizado. Um abraço.